Shraddha Suktam. Om Shraddayagni Samidyate Shraddaya Vindate Havihi Shraddam Bhagasya Murdani Vachasave Dayamasi Priyagya Shradde Dadataha Priyagya Shradde Didasataha Priyam Bhoje Shuyajvasu Idam Mauditam Kridi Yata Deva Asureshu Shraddam Ugreshu Chakrire Evam Bhoje Shuyajvasu Ashmakam Uditam Kridi Shraddam Deva Yajamana Vayugopa Upasate Shraddam Ridaya Yakutya Shraddayahu Yate Havihi Shraddam Pratar Havamahe Shraddam Madhyam Dinam Pari Shraddam Suryasya Ninduti Shradde Shradda Parehanaha Shraddha Deva Madhivaste Shraddha Vishwamidam Jagate Shraddha Kamasya Mataram Avisha Vardayamahi Om Shanti 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 Harihi Om. Shraddha Suktam é um dos mais conhecidos hinos védicos, cantado há milhares de anos. Repeti-lo ou ouvi-lo traz vários benefícios espirituais. Om é através da qualidade da fé, Shraddha, que a Agni queima fortemente. É por causa da fé que as oblações são oferecidas. Fé é a coroa de toda a riqueza. Isso eu digo com certeza. Ó fé, tu concedes tua graça sobre aquele que doa. Tu satisfazes aqueles que desejam dar. Então, aqueles que dão, alimentam e oferecem sacrifícios recebem a tua graça. Ó fé, faça valer minhas palavras. Quando os demônios se tornaram poderosos, os deuses mantiveram suas fés. Ó fé, que minhas palavras sobre aqueles que doam e oferecem sacrifícios se tornem verdadeiras. Que a tua graça recaia sobre todos. Quando surge qualquer desejo para alcançar alguma coisa, as pessoas confiam apenas na fé. Com a graça da fé, a pessoa certamente pode enriquecer. Invocamos a fé de manhã, de tarde e quando o sol se põe. É a fé que nos ajuda a fazer todas as coisas na vida. Ó fé, por favor, conceda-nos a fé, que alcança o sucesso. Essa fé está no coração dos deuses. É o poder que permeia todo o universo. A fé é a mãe de todos os desejos e aumenta com o oferecimento das oblações. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito... Boa noite a todos que estão online. Vamos falar a respeito do japa, que é a repetição do mantra sagrado, do nome sagrado. O que significa japa? Falando de forma bem simples, japa significa você repetir uma sílaba sagrada, uma palavra sagrada, pode ser um verso sagrado, uma oração. Você repetir esse verso, oração ou frase, repetir continuamente. O nome dessa prática se chama japa. E qual é a finalidade do japa? Para que serve o japa? O japa tem a finalidade de fazer a nossa mente se concentrar. Então, toda vez que nós praticamos o japa, a principal finalidade é fazer a nossa mente se concentrar. Então, significa que eu posso repetir qualquer coisa, qualquer palavra? Não, tem que ser uma palavra sagrada, uma palavra das Escrituras, por exemplo. Porque as palavras sagradas, elas têm poder. Em realidade, qualquer palavra tem poder. A gente sabe bem disso. Qualquer palavra que a gente fale para alguma pessoa tem o poder de deixar a pessoa alegre ou triste. Qualquer palavra que a gente repete para nós mesmos também tem o poder de fazer a gente ficar alegre ou triste, ou entusiasmado ou desanimado. As palavras possuem um grande poder. E os mantras, eles não apenas possuem um poder da palavra em si, mas é um poder místico. Né? Porque os mantras, eles são estabelecidos em diversas tradições religiosas, em diversas correntes filosóficas, existem certos mantras. Esses mantras são chamados como se fossem chaves. E
por que eles são tão sagrados? Por que os mantras eles adquirem essa sacralidade, vamos dizer assim? Por que eles se tornam sagrados e eles nos beneficiam tanto? Porque esses mantras vêm sendo repetidos por muito tempo, por pessoas que se tornaram santas, se tornaram iluminadas. Então, quando a gente repete um mantra que foi repetido muitas vezes, não é uma coisa que é individual nossa, que eu estou repetindo um mantra, na verdade é uma coisa cósmica. Quando você repete um mantra que é um mantra universal, você também tem acesso a essa energia, a essa espiritualidade universal. Então, por exemplo, quando a gente repete o mantra Gayatri, o mantra Om, são mantras que, através desses mantras, os sábios alcançaram iluminação, pessoas alcançaram iluminação. E a gente repetindo isso, a gente também se beneficia, nossa mente se concentra, nossa mente entra num outro plano de vibração com a repetição desses mantras. Então, por isso que eles têm tanto poder. Sri Ramakrishna falou, né, a respeito do japa. Ele falou que o japa é uma forma concentrada de oração. Oração é uma coisa, japa é outra. Ou seja, quando você concentra a oração, isso se torna japa. Então ele falou que o Sandhya merge no Gayatri, o Gayatri merge no Om e o Om merge em Samadhi. O que ele quis dizer com isso? O Sandhya é uma prática religiosa na Índia que é uma prática cerimonial que as pessoas fazem, é um tipo de uma espécie de cerimônia individual que as pessoas fazem, um ritual, né, pessoal. Ele fala que o Sandhya merge no Gayatri. Gayatri é uma oração mística hindu, muito conhecida, muito sagrada. E ele falou que o Sandhya merge no Gayatri, ou seja, aquilo que é o ritual, a cerimônia, merge na oração. E ele fala o Gayatri submerge, né, no Om. O Om, então, é uma oração mais intensa, ou seja, é uma oração mais intensificada. E o Om merge no Samadhi. Então, o Samadhi é a absorção total. Então, uma coisa leva a outra. Um outro exemplo que Ramakrishna costumava dar é o exemplo da corrente. Suponha que tem alguma coisa no fundo do oceano e você quer buscar essa coisa no fundo do oceano. Você pode mergulhar e ficar procurando lá. O oceano é quase infinito para você achar. Se você não tiver nenhuma dica de onde está aquilo que você está buscando, vai ficar um tempo muito longo para achar. Agora, suponha que exista uma corrente que esteja amarrado naquilo que você está buscando. E essa corrente está na superfície da água. Então, o que você faz? Você vai indo elo por elo dessa corrente, seguindo ela, até ela levar você no objeto que você está buscando. Suponha que é uma âncora, alguma coisa que está no fundo do mar. E você vai seguindo essa corrente até alcançar essa coisa. A mesma coisa é o japa. O japa, você vai repetindo, ele funciona como se fosse uma corrente que vai levando a sua mente a níveis mais elevados de vibração e vai fazendo com que a sua mente vai, pouco a pouco, passando várias etapas de vibração até alcançar o objeto que ela quer buscar, que é Deus, né? Muitas pessoas falam contra o japa. Por que eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa? É melhor eu ficar fazendo orações diferentes, orações da minha cabeça, rezando para Deus. É claro que oração, ela não pressupõe que você tenha que ter uma fórmula definida. Em realidade, a melhor oração é aquela que não tem palavras, né? Já dizia um místico, né, medieval cristão. A melhor oração é aquela que não tem palavras. Então, por que eu tenho que ficar repetindo o mantra? É justamente por isso, porque a repetição do mantra cria uma espécie de ressonância na nossa mente. Ela vai fazendo com que a nossa mente vai vibrando naquela faixa do mantra. Isso vai fazendo a nossa mente se elevar pouco a pouco. Tem um exemplo da física da ponte, né? Não sei se agora várias pessoas já estudaram esse exemplo, que é um exemplo da ressonância da ponte. Se um vento começa a soprar numa ponte e ela não tem uma estrutura muito forte, ela começa a ressonar. E a ressonância ela pode aumentar a tal ponto que ela derruba a ponte. Então começa com um vento bem simples, né? Parece que não vai acontecer nada. De repente a ponte ela vibra tanto que ela cai. A mesma coisa com o mantra. Você vai repetindo o mantra e ele vai levando a sua mente a níveis de consciência com uma espécie de ressonância. A mesma coisa acontece também com o pranayama. Ou seja, o pranayama
tem esse princípio também, ou seja, você, pelo controle do prana da sua respiração, você almeja ter acesso ao prana cósmico. É por isso que a pessoa adquire poderes sobrenaturais, porque através do controle do prana da respiração, ele alcança o controle do prana cósmico. E o controle do prana cósmico é que dá os poderes, né, os poderes místicos chamados siddhis, que os verdadeiros yogis não buscam, né, porque o próprio Patanjali falou que os siddhis são obstáculos ao samadhi. Os poderes que se encontram na yoga, eles são bonitos de você ler sobre eles, mas o Patanjali mesmo falou que são obstáculos ao samadhi, porque eles podem desviar o aspirante para uma busca do ego, né, uma busca individual, né, uma busca de poder individual, uma busca de nome, fama, reconhecimento, até dinheiro, né? Então, por isso que Patanjali diz, enfaticamente, ele descreve todos os poderes, né, um por um, e finalmente ele diz que esses poderes, ele falou bem claro isso, esses poderes são obstáculos ao samadhi. Então, o aspirante espiritual, depois de um tempo, ele tem que escolher se ele vai querer seguir esse caminho ou o caminho da consciência. Tem o caminho dos poderes e o caminho da consciência. Se ele quiser seguir o caminho da consciência suprema, ele tem que abandonar os poderes. Não que os poderes não surjam, porque os poderes podem surgir no meio do caminho, mas ele não dá atenção aos poderes, ele simplesmente ignora. Ele não vai atrás dos poderes. Mas o mantra, o japa, né, a repetição do mantra, gradualmente culmina ou leva na meditação. Então, pouco a pouco, a prática da repetição do mantra leva na meditação. Outra vantagem do japa, ou seja, da repetição do mantra, é que o japa não é uma prática que você precisa estar sentado numa cadeira ou com os olhos fechados para fazer diariamente. Você pode fazer o japa assim, em qualquer momento, em qualquer lugar. Por exemplo, se você está num ônibus, se você está andando no meio da rua, ou você está trabalhando, conversando com alguém, você pode estar repetindo o mantra, né? E, inclusive, nós deveríamos fazer isso, né? Não deixar a nossa mente ociosa. Sempre que a gente tiver um tempo, pensa no mantra, repete o nome de Deus, liga a sua mente com coisas sagradas. E a maneira mais fácil de fazer isso é repetindo o mantra. Então você pode, durante o dia, em diversos momentos, estar repetindo o mantra internamente, sem ninguém perceber. Você está repetindo o mantra e você está se beneficiando espiritualmente. Em vez de deixar sua mente fugir em diversas direções, você repete o mantra. E esse tipo de prática também ajuda muito na hora que você for meditar. Se você tem essa prática de repetir o mantra durante o dia, você vai perceber que na hora da meditação, quando você senta para meditar, a sua mente não vai fugir tão fácil, ela vai se concentrar mais fácil no ideal espiritual. Tem um santo chamado Kabir, que ele dizia que repita o nome de Deus com cada respiração, porque você nunca sabe quando será a sua última respiração. É uma grande verdade, né? Nossa última respiração pode acontecer a qualquer momento. Então ele fala, repita o nome sagrado de Deus com cada respiração. Agora, o japa, eu vou falar assim, o que, de acordo com cada tradição religiosa, claro que não todas, mas alguma delas, como elas consideram o japa. De forma geral, a maioria das tradições religiosas consideram o japa como uma prática espiritual eficaz, poderosa, e dá para os aspirantes diversos tipos de práticas devocionais envolvendo mantras ou repetição de mantras. Por exemplo, vou citar aqui, no Antigo Testamento, né, nos Salmos, tem alguns salmos que falam sobre a repetição do nome de Deus. Não fala sobre mantra, né? Porque mantra é uma palavra hindu, mas fala sobre a repetição do nome do Senhor. Então tem um salmo que fala dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então eles falam sobre o nome do Senhor, né? Que nada mais é do que um mantra. Magnifique o nome do Senhor comigo e vamos exaltá-los juntos. E vamos exaltar seu nome juntos. Isso é um salmo também. Outro salmo. Faça um ruído alegre com o nome de Deus, toda a terra, e cantemos a glória do nome de Deus.
vamos elogiar a glória do nome de Deus. Então, isso é um salmo também. No cristianismo, nós podemos dizer que a palavra mais sagrada é Jesus, né, que é o fundador do cristianismo também, e é considerado também a palavra mais sagrada. Se nós formos ver no cristianismo ortodoxo oriental, né, tem um mantra que era repetido pelos padres do deserto. Não sei se vocês já ouviram falar dos padres do deserto. Eles eram monges, né, cristãos, logo no início do cristianismo, na era medieval, que eles viviam nas cavernas, nas montanhas, e eram monges que se retiravam mesmo da sociedade. E eles costumavam repetir um mantra, que é chamado mantra de Jesus, ou oração de Jesus. Então é uma coisa muito simples, que é: Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia de mim. Então esse era o mantra que eles repetiam: Jesus Cristo, tende misericórdia de mim. E nós vamos ver que essa era a principal prática deles, a repetição desse mantra. Eles ensinavam como repetir isso e como levar essa repetição para o coração, como aprofundar essa repetição. Tem um livro muito sagrado nesse cristianismo medieval chamado Filocália. Não sei se vocês já ouviram falar da Filocália. A Filocália conta a vida desses padres do deserto e também os ensinamentos, principalmente os ensinamentos. Por exemplo, Santo Antão e vários outros santos que são esses padres do deserto. E eles falam muito sobre a repetição desse mantra de Jesus Cristo, né, dessa oração de Jesus Cristo. Tem um livro também muito conhecido, que em inglês é chamado The Way of a Pilgrim. E em português tem a versão chamada O Peregrino Russo. Esse livro também conta a história de um peregrino, que ele é anônimo, ninguém sabe realmente quem foi esse peregrino, mas é uma história muito bonita, né, de uma pessoa que se dedicou totalmente a Deus e passava o tempo todo repetindo esse mantra, né? Ó Jesus, tenha misericórdia de mim. E é um livro muito, muito interessante, porque ele andava sempre com a Filocália embaixo do braço. Tem diversas coisas que acontecem, né, na peregrinação dele. É um livro muito recomendado, O Peregrino Russo. Se vocês puderem ler esse livro, é muito, muito profundo. Então isso é do cristianismo oriental. No catolicismo, o mais sagrado é a Ave Maria e Pai Nosso, né? Então todos nós, desde criança, como o Brasil é um país majoritariamente católico, né, nós crescemos desde o berço já ouvindo essas duas orações, Ave Maria e Pai Nosso. Então, Ave Maria, cheia de graça, e o Pai Nosso, nós ouvimos desde criança também. Então são, vamos dizer, como se fossem mantras também. Que as pessoas fazem novena, repetindo a Ave Maria, o Pai Nosso. São mantras. Né? O Pai Nosso, por exemplo, é um mantra, né, dado pelo próprio Jesus. No judaísmo, tem algumas orações bem conhecidas, que uma delas, por exemplo, Baruch Atah Adonai, que é abençoado seja tu, ó Senhor. Espero que eu esteja falando certo, né, a oração, porque se tiver algum judeu assistindo a palestra, vai me corrigir online, né? Outras palavras, outras orações sagradas do judaísmo é Shema Israel Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Essa é uma oração inteira. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então esse é o significado. Outra oração é Adonai Adonai El Rahum Ve Hanun. Senhor, Senhor, misericordioso e compassivo. Então essas são algumas orações repetidas como mantras pelos judeus. No budismo também tem, eu vou citar 3, né, que são bem conhecidas, que são a tradução muito bonita também, né, do budismo. Namu Myo Horen Gokyo. Glória ao Sutra do Lótus da Verdade. Então, esse é um mantra budista também, que as pessoas repetem. Outro mantra budista, Namo Amida Butsu. É mais conhecido, né? Esse é mais conhecido. Namo Amida Butsu. Saudações ao Buda de infinita luz. Tradução muito bonita também. E o mais conhecido de todos do budismo é Om Mani Padme Hum, né, que os budistas repetem sempre. Ó joia do lótus do coração. Então são mantras budistas. No islamismo também tem, vou citar 2. Bismillah Ir Rahman, Ir Rahim. Espero que eu tenha falado certo, né?
No nome de Alá, o misericordioso e compassivo. Alakir Akbar. Deus é grande. E o mantra que todos conhecemos, que é Alá, né, que é Deus, significa Deus. No sufismo também, eles repetem o nome de Alá, fazendo um exercício de respiração junto. Então é uma prática de japa também. Agora, de acordo com o hinduísmo, as práticas do hinduísmo com relação ao japa. O hinduísmo tem uma teoria, né, que Deus é Brahman, Deus permeia tudo. Deus está tanto dentro quanto fora. Ele é transcendental, mas também é imanente. Ou seja, Deus é a unidade. Né? Falando de forma bem simples, algo que está dentro quanto fora e é imanente quanto transcendente só pode ser uma coisa só, a unidade. Então, Deus é a unidade. Ele é transcendente e imanente. Então, Deus, não existe limitações. Ele pode ser adorado de uma maneira transcendental, mas também pode ser adorado por meio de formas. Né? Então, a Vedanta fala que Brahman, adorado através das suas qualidades, é chamado Saguna Brahman. Ele se manifesta através dessas qualidades. Ele leva o devoto ao transcendental através dessas qualidades. No Bhagavad Gita tem um verso muito importante de Krishna, né? Que ele fala aqui a respeito da adoração do devoto. Ele diz, seja qual for a forma que o devoto adore com fé, nessa mesma forma eu torno a sua fé firme. Então Krishna fala isso. Isso ele deixa bem claro que, independente da forma que a pessoa adore Deus, se ela adorar essa forma com fé, o próprio Deus vai fortificar essa fé do devoto. Então, se você adorar Deus como Nossa Senhora da Aparecida, ou Jesus, ou Krishna, ou Buda, se você tiver uma fé sincera naquilo que você está adorando, o próprio Deus se manifesta através daquela forma e fortifica a sua fé. Então, esse é o princípio básico de Bhakti Yoga também. E também é uma explicação bem clara de por que o hindu adora milhares de deuses e deusas. Na verdade, não é porque ele é idólatra, é porque ele entendeu esse princípio, né, que Deus é uno, mas existem diversos portais para se chegar a ele. Né, e não importa a forma que você o adore, você vai chegar a ele somente. As formas são apenas símbolos, né, são apenas portais, caminhos que vai fazer você ter acesso a Deus. É uma coisa interessante a gente ver na Índia, que às vezes numa mesma família tem pessoas que um filho adora Shiva, a mãe adora Krishna, o bebê Krishna, o pai, por exemplo, pode não adorar nenhuma forma, pode adorar apenas Brahman, transcendental, e todos eles vivem em harmonia, eles não brigam, porque eles entendem esse princípio, né, que Deus é um, mas ele se manifesta de diversas maneiras. Então não tem por que brigar. É como um verso do Védico, né, que fala assim como diferentes rios, né, seguem caminhos tortuosos ou retos, e todos no final alcançam o mesmo oceano, o mesmo mar. Da mesma maneira, os caminhos espirituais são diferentes. Né? Uns são curvos, outros são retos, mas finalmente todos vão levar ao mesmo oceano. Então existem, dentro da adoração a Deus no seu aspecto transcendental, sem forma, existem alguns mantras para isso, sendo o principal deles, que é o mantra védico mais sagrado, o Om. Então o mantra Om é um mantra transcendental, o mantra de adoração a Deus sem forma. Você, através da meditação em Om, através da repetição do Om, você está adorando Deus sem forma, você está buscando Deus sem forma. Outro mantra também do Deus sem forma é o Gayatri Mantra. A repetição do Gayatri Mantra evoca a adoração do Deus sem forma. E tem também os 4 Mahavakyas, que são os 4 principais mantras dos Vedas. Cada um dos Vedas tem um Mahavakya. Esses Mahavakyas, eles têm uma tradução bem simples, mas eles são carregados de poder espiritual. Então, os iniciados na Vedanta, né, os monges iniciados na Vedanta, que se retiram para a floresta ou para a caverna, eles repetem o Mahavakya, tentando realizar essa verdade de Brahman. Então, para isso, eles se purificam, eles praticam austeridades, eles fazem diversos tipos de tapasya, de forma que quando eles repitam esse mantra, eles realizem a verdade desse mantra.
Então, esses Mahavakyas, o primeiro deles é Pragyanam Brahma. E a tradução de Pragyanam Brahma significa a consciência é Brahman. Essa é a tradução. O segundo Mahavakya é Aham Brahmasmi, que é eu sou Brahman, que é equivalente a dizer eu sou Deus. Né? Você vai se identificar com o divino. Aham Brahmasmi. A repetição do mantra de união com o Brahman. Outro é Tatuamasi, tu és aquele. Ayam Atma Brahma, outro Mahavakya, que é esse ser é Brahman. Ayam Atma Brahma. E o outro é Om Satidekam Brahma. Brahma é a realidade, consciência e um sem segundo. Então esses são os Mahavakyas. Então os Mahavakyas, o Gayatri Mantra e o Om, são mantras transcendentais para você meditar ou pensar em Deus sem forma. Então quando você quer meditar em Deus sem forma, você medita em Om. Medita no Gayatri ou nos Mahavakyas. Existem tratados para explicar esses mantras. Shankaracharya ele escreveu diversos comentários explicando esses mantras. Né? No Vivekachudamani, ele explica esse processo, né, de como você praticar essa identificação com o Atman. Qual é o processo para você fazer isso? E as escrituras vedânticas também têm esse único fim, né, de você conseguir alcançar a realização desses mantras. Então, se você pergunta o que é a Vedanta, a Vedanta da adoração do Deus sem forma, é você realizar o que está nesses mantras, os Mahavakyas. Agora, quando você medita em Deus, você repete mantra, medita em Deus com forma, e quer alcançar um aspecto antropomórfico, que é o mais comum na maioria das pessoas, que você quer buscar o divino através de um seu aspecto antropomórfico, você segue mais o caminho da devoção. Então, nesse caminho, você tem alguns mantras que você pode escolher. Por exemplo, alguns mantras hindus. Tem alguns mantras que não são hindus que você pode escolher também. Mas, por exemplo, Om Shri Ram Jai Ram é um mantra de Rama. Om Shri Ram Jai Ram, Om Shri Ram Jai Ram é um mantra de Rama. Saudações ao Senhor Rama é a tradução desse mantra. Outro mantra é Om Namah Shivaya, um mantra bem conhecido. Que tem até músicas, né, no YouTube, assim, 4 horas repetindo Om Namah Shivaya. Mas é um mantra, você pode repetir esse mantra em silêncio, fazer a meditação em Shiva. Om Namah Shivaya. Outro mantra que é bem conhecido é o mantra dos Vaishnavas, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então isso é um mantra também. Então, todos esses são mantras que são adequados para você fazer japa, são mantras sagrados. Se você não quer escolher um mantra de várias palavras, você pode escolher apenas uma palavra, Krishna. Né? Krishna, 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 ou Jesus, Om Krishna. Você repete esse mantra. Uma coisa importante é, uma vez que você escolheu o mantra, não ficar mudando muito de mantra. Né? Você fixa um mantra do seu ideal espiritual e você repete só aquele mantra. Então tem uma psicologia por trás disso, porque isso vai fazer aprofundar a sua devoção. E porque também o mantra ele tem um poder de despertar, né, a presença daquilo que você está repetindo. Então quanto mais você repete aquele mantra, mais você desperta as qualidades místicas daquele mantra. Então por isso não é aconselhável você ficar mudando de mantra. Mantenha um único mantra. Se você não sabe qual mantra você deve escolher, você pode pedir ajuda a um guru, ou algum mestre, ou alguma pessoa que pode auxiliar você no seu ideal espiritual. Porque muitas vezes nós não conhecemos qual é o nosso ideal espiritual. Essa é a realidade. Às vezes a gente acha que o nosso ideal espiritual é o Deus sem forma, mas em realidade não. O nosso ideal espiritual pode ser outro. Nós podemos estar muito mais, a nossa estrutura mental pode estar muito mais propícia a repetir um mantra de Deus com forma, por exemplo, e avançar muito mais rapidamente nesse caminho, do que você apenas tentar seguir um ideal que não é seu. Por isso que às vezes é aconselhável a gente pedir conselho para um mestre ou um guru, uma pessoa que pode iniciar a gente em algum mantra.
Um exemplo, por exemplo, na vida da Santa Mãe. Santa Mãe era uma santa, né? Era uma alma extremamente evoluída. E ela costumava dar iniciação, ela tinha discípulos. E uma vez um discípulo falou para a Santa Mãe perguntou qual era o ideal espiritual dele, o que ele gostava de adorar. E ele falou, meu ideal espiritual é isso. Ele explicou para ela. Aí a Santa Mãe, ela falou para ele que ela ia dar iniciação para ele. E falou para ele se preparar. Depois, eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte. E na hora da iniciação, ela deu um mantra para ele, mas ela deu um mantra totalmente diferente do ideal que ele tinha falado para ela. Ela deu um outro mantra. E o discípulo falou, mas mãe, eu tinha falado que meu ideal não era esse, né? Você deu um mantra de outro ideal. E a Santa Mãe falou, não, meu filho, o seu ideal é esse que eu dei, esse mantra que eu dei, o seu ideal é esse, não aquele. E esse discípulo ele começou a repetir esse mantra que a Santa Mãe deu. Em questão de poucas semanas, ele teve uma experiência espiritual com esse mantra. Ele entendeu que o ideal espiritual dele não era aquele mesmo, era o que a Santa Mãe tinha dado. Porque ela conseguia ver nas entrelinhas, ela conseguia ver o que a gente não vê. Assim como o Sri Ramakrishna, ele conseguia ver a mente dos discípulos como a gente vê uma coisa dentro de um pote de vidro, por exemplo. Ele conseguia ver a mente das pessoas e saber realmente o que a pessoa estava precisando, qual era o ideal da pessoa. Essa é a diferença dos grandes mestres, né? Eles sabem realmente qual é o nosso ideal. Agora, de acordo com as diferentes tradições, Yoga, Vedanta, os Tantras, qual é o que eles falam a respeito do japa? É justamente que o japa, a repetição do japa, ele nos dá concentração mental. Então, nos tantras, né, na mística dos tantras, aqui quando eu falo tantras, geralmente no Ocidente tem uma conotação às vezes negativa, né, de tantras. Tantras é uma coisa negativa, porque está ligado a coisas negativas aqui. As pessoas deturparam um pouco o significado da palavra, mas tantras é uma filosofia, é um misticismo. Os tantras estão muito ligados, né, na mística hindu com relação aos rituais. Então, por exemplo, até mesmo aqui no Arati, né, esse oferecimento da lamparina com fogo, os mantras que são feitos antes do Arati, tudo isso são mantras tântricos. Tem uma mistura da mística tântrica com a mística védica. Quando se coloca o fogo no ritual, é uma coisa védica. Quando se usa mudras, mantras, são coisas mais tântricas. Então tem uma mistura das ritualística tântrica e ritualística védica. Isso é o que se encontra mais correntemente na Índia hoje. Então, dentro do misticismo da adoração tântrica, os mantras têm um papel muito importante. São usados muitos mantras na adoração mística. Qualquer tipo de adoração mística que você faz, você usa diversos tipos de mantras. Mas os mantras eles são usados também para o japa. Então, a repetição do mantra como uma prática espiritual também é recomendado, né? Tanto pelos tantras, quanto pela Vedanta, quanto pela Yoga. Existe uma teoria, né, dentro do hinduísmo que Deus ele se manifesta através do universo. E a primeira manifestação de Deus no universo vem através do som, da vibração do som, chamado Akasha. Então, essa primeira manifestação do universo na forma do som é uma vibração sonora. Então, quando a gente repete esse som, tentando voltar para essa manifestação, é dessa maneira que a gente alcança a realização de Deus. Que a primeira manifestação, né, do som no universo é o Om, mantra Om. Então, qual é uma definição de mantra? Mantras são palavras místicas de pensamento concentrado que possuem poder. Uma palavra mística de poder de pensamento concentrado que possuem poder potencial. Então, a repetição desses mantras pode nos levar à iluminação.
Da onde que vieram esses mantras? A gente tem a dúvida, porque geralmente a gente vê os mantras nos livros, né? Hoje em dia no YouTube, né? Mas de forma mais geral, os mantras vêm das escrituras. Mas da onde que vieram esses mantras originalmente? Alguém inventou eles? Não, assim, o conhecimento dos mantras vem dos grandes sábios, dos grandes rishis. De que maneira eles obtiveram esses mantras? Através de visões, né? Através da própria iluminação espiritual deles, eles viram esses mantras. Eles tiveram a visão mística desses mantras. E também eles ouviram esses mantras através de reverberações, né, cósmicas. Então esses mantras eles podem ser ouvidos ou eles podem ser vistos. Existem diversos santos e santas que mostraram, eles disseram que eles tinham visualizações desses mantras, eles viam esses mantras. Então são coisas que estão no plano cósmico, não foram inventados por uma pessoa. E esses mantras eles trazem iluminação, porque eles têm poder. À primeira vista, quando você vê um mantra, uma pessoa que não repetiu muito ou que não fez prática espiritual, parece que o mantra são apenas algumas palavras juntas, que não tem nenhuma utilidade ou não tem nenhum poder. São apenas algumas palavras juntas que você segue repetindo. Mas para aquele que segue praticando, ele começa a sentir realmente o poder do mantra. Um exemplo bem básico que a gente pode dar, né, que como a evolução, né, da prática espiritual vai levar você a perceber o poder do mantra. Imagine que uma pessoa acabou de entrar na escola, ela tem 11 anos de idade, 10 anos de idade. Quer dizer, você entra na escola com 7 anos, né? Tem 7 anos de idade. Entrou na escola, aí você começa a ensinar e coloca a fórmula E igual a MC ao quadrado. Aí você pergunta para a criança o que ela entendeu com aquilo. Ela vai falar E igual a MC ao quadrado. O máximo que ela vai entender é as letras que estão ali na lousa. Ela não vai elaborar além disso. Mas E igual a MC ao quadrado é uma fórmula aqui que mudou, né, a maneira como a gente enxerga o universo, né? Energia igual a matéria. Agora, para você entender isso, você tem que passar por um processo de aprendizado, entender a física, ver o que está por trás daquelas fórmulas para entender que energia é igual a matéria. Né? Energia e matéria são transmutáveis. Mas para você chegar a esse conhecimento, você tem que passar por um processo. A mesma coisa com um mantra. O mantra, à primeira vista, parece ser apenas uma junção de duas palavras, né? Uma junção, uma fórmula, são algumas palavras juntas, que não tem significado nenhum. Mas para um praticante espiritual, quando ele começa a purificar a mente dele, ele começa a entender que os mantras têm poder, né? Que os mantras eles têm um poder potencial. E eles respondem, né? Os mantras eles trazem resposta. Quando você repete um mantra, ele traz uma revelação, ele desperta, né? Ele desperta alguma coisa dentro de nós. Então eu já falei sobre o guru, né? Que geralmente o mantra ele é impartido por um guru. Você pode pegar mantras das escrituras, você pode ler sobre mantras, pegar os mantras sagrados, mas por que então se fala tanto que você tem que receber um mantra de um guru? Porque quando você recebe de um guru um mantra através de uma iniciação, você não recebe apenas uma palavra, você recebe um poder de uma linhagem, alguma coisa que vem junto com aquele mantra que é transmitido para você. Então a iniciação espiritual nada mais é do que isso. Você recebe como se fosse uma semente espiritual, né, que na forma de um mantra. E você vai trabalhar aquela semente para fazer ela se tornar uma grande árvore. Suponha que você pega uma semente de mostarda, que é uma das menores sementes que existe. Ou uma semente de baniano, né? Que é extremamente pequeno. Vai surgir uma árvore enorme. Então, da mesma maneira com o mantra que você recebe do guru é uma semente que você tem que regar aquela semente para transformar numa árvore. Uma semente, ela possui o potencial da árvore dentro dela. É uma coisa maravilhosa da natureza. Uma semente minúscula
possui dentro dela o potencial de uma árvore enorme. Da mesma maneira, o mantra ele tem o potencial de despertar em nós a consciência espiritual divina. Nós podemos alcançar o autoconhecimento pela repetição do mantra. Na teoria dos mantras, existe uma palavra chamada mantra Chaitanya, que o mantra que é dado pelo guru, ele possui um poder chamado mantra Chaitanya. Esse mantra Chaitanya é o poder que vem junto com o mantra. E a repetição desse mantra é uma força viva, que traz consciência espiritual. Swami Vivekananda, ele falou um pouco a respeito do mantra, desse mantra Chaitanya. Eu vou ler aqui. Isso está no livro Bhakti Yoga. Complete Works, Obras Completas, volume 7. Os mantras shastris, ou aqueles que trouxeram a teoria do mantra, acreditam que algumas palavras foram trazidas através de uma sucessão de mestres e discípulos. E a mera repetição dessas palavras trará alguma forma de realização. Então, isso que ele falou está na teoria dos mantras. Existem alguns mantras que foram sendo trazidos através de uma sucessão de gurus e discípulos e que a mera repetição desses mantras traz algum tipo de realização. Isso está na teoria dos mantras. Continuando, Vivekananda falando aqui. Existem 2 significados da palavra mantra Chaitanya. De acordo com alguns estudiosos, se você pratica a repetição de um certo mantra, você verá o Ishtadevata, que é o objeto da deidade daquele mantra. Mas, de acordo com outros, a palavra significa que se você praticar a repetição de um certo mantra, recebida de um guru não competente, e se forem feitos certos cerimoniais para que aquele mantra se torne chetana ou vivo, então a repetição será bem sucedida. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que um guru que dá um mantra, a iniciação espiritual, chamado mantra diksha, mesmo que ele não seja um guru iluminado, se ele der um mantra que é um mantra chetana, que é um mantra que vem de uma tradição, se ele der esse mantra e forem feitos certos cerimoniais, esse mantra também se torna um mantra chetana, se torna um mantra vivo, que vai levar à realização. Isso está tudo na teoria dos mantras. Vivekananda falou aqui. E a repetição será bem sucedida. Continuando, diferentes mantras, quando eles são vivos, eles mostram diferentes sinais. Mas o sinal mais geral de um mantra que é vivo, vivente, é que a pessoa é capaz de repetir esse mantra por um longo tempo, sem sentir nenhum cansaço. E a mente rapidamente se torna concentrada. Então esse é um sinal de um mantra que é vivo, que é um mantra vivente. A repetição desse mantra não cansa você e a sua mente se torna concentrada. Então, por exemplo, se você repetir um mantra como Gayatri, por exemplo, que é um mantra vivo, você vai perceber que a repetição desse mantra, por um tempo, vai fazer com que a sua mente se torne concentrada. A mesma coisa a repetição do Om. Se você repetir o mantra Om, torna a sua mente concentrada. Então, para terminar, eu ia falar um pouco sobre a filosofia do japa, não temos tempo para isso, mas, assim, falando de forma geral, como que eu já falei, que o som primordial, que o universo ele surge, no plano físico, no plano da manifestação, a partir do som. E esse som primordial é o som Om, o som transcendental. Os místicos védicos, eles chamavam o som Om também de Nada Brahman. Nada Brahman significa Brahman em forma de som. Isso é chamado Nada Brahman. E também é conhecido como Anahata Dwani. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, Anahata Dwani. Anahata Dwani é o chamado som das esferas, que os místicos gregos chamavam da música das esferas. É que esse som
é um som que está ininterruptamente ocorrendo no universo, mas de uma forma bem sutil. Então, os yogis, aqueles que são avançados na vida espiritual, eles conseguem ouvir esse som. É chamado a música das esferas, ou Anahata Dhwani. Então, esse som, o Anahata Dhwani, ele pode ser ouvido apenas por pessoas que têm a mente muito pura, muito concentrada. Alguns monges da ordem Ramakrishna, um deles é o Swami Shantananda, ele dizia que ele ouvia esse som constantemente. Inclusive, ele perguntava para os discípulos: você está ouvindo, né, o que eu estou ouvindo? E os discípulos falavam não. Aí ele explicava o que era o que ele estava ouvindo, que era esse Anahata Dhwani. Porque o som ele tem o seu aspecto denso, que é o que nós estamos habituados, né, que é o som manifestado no plano denso. Mas ele tem também o seu aspecto sutil, o seu aspecto causal e seu aspecto primordial, que é o chamado Anahata Dhwani. Então, uma mente extremamente sutil, uma mente extremamente purificada, consegue ouvir o Anahata Dhwani, consegue ouvir esse som chamado música das esferas. Um sinal, né, de que quando a pessoa começa a ouvir esse som, o Anahata Dhwani, é um sinal claro de que ele está muito próximo da realização suprema, da realização de Brahman. Então, isso é um dos sinais. Eles falam que você começa a ouvir o Anahata Dhwani, que é a música das esferas. Então, vou citar aqui um verso do Katha Upanishad, falando sobre o mantra Om. Ele fala: a meta que todos os Vedas declaram, a meta para a qual se dirigem todas as austeridades, a meta que todos os homens desejam depois de levar uma vida de extremo autocontrole, eu vou dizer para vocês brevemente: é Om. Essa meta é Om. Essa sílaba Om é de fato Brahman. Essa sílaba é o mais elevado. Todo aquele que conhece verdadeiramente essa sílaba obtém tudo aquilo que ele deseja. Isso está no Katha Upanishad, né, falando sobre o Om. Um dos Upanishads mais profundos, mais ditos como um dos mais profundos, é o Mandukya Upanishad. Ele é extremamente curto, se eu não me engano ele tem apenas 12 versos. E ele fala sobre o significado do Om. Então, se vocês puderem ler o Mandukya Upanishad, ele tem até na internet, vocês encontram, né? O Mandukya Upanishad PDF. Ele é bem sucinto, são apenas 12 versos, mas nesses 12 versos ele está explicando o Om, né? O significado profundo do Om. Shankaracharya escreveu comentários muito grandes sobre o Mandukya Upanishad. E tem Mandukya Karika, que são comentários, né, feitos pelos sábios sobre esse Upanishad. Então, são comentários dos comentários, né, desse Upanishad, explicando sobre o Om. O Patanjali, né, que é o autor dos Yoga Sutras de Patanjali, ele descreve o Om como sendo Ishvara, ou o próprio Deus. E tem um verso nos Patanjali Yoga Sutras que falam que a repetição do Om remove todos os obstáculos no caminho espiritual e levam à autorrealização. Então isso está nos Yoga Sutras de Patanjali. Então o Om, podemos dizer que o Om é a mãe de todos os sons, né? Que o pai também, né? Então o Om é o som primordial. Por isso que todos os mantras hindus, eles começam com Om. Todos os rituais hindus começam com Om. Todas as orações sagradas começam com Om. O Gayatri Mantra começa e termina com Om. Então o Om ele é um mantra extremamente sagrado. Se vocês têm dúvida de que mantra escolher, escolha o Om, porque ele é um mantra extremamente sagrado. E a repetição do Om vai levar a pessoa certamente ao progresso espiritual. Então, na próxima palestra eu continuo falando sobre a psicologia do japa. Namastê, boa semana a todos.